Você sabe muito bem que o mercado de criptomoedas é facilmente manipulável. E se você conseguir descobrir qual que é o intuito, o objetivo da manipulação, seja fazer o mercado subir mais ou cair mais, você vai chegar na resposta que vai te dar dinheiro. Só que o cenário atual ele está sendo muito mais complexo do que deveria. Isso por conta de duas variáveis que eu vou te explicar detalhadamente nesse vídeo. Então vamos lá. Esse gráfico é todo o histórico que nós temos do Bitcoin desde 2011 até hoje. E se eu fizer uma pergunta para você de quando que o negócio começou a andar a favor do Bitcoin, em relação à adoção, as pessoas perceberem qual que é o real intuito e poder de cripto, não foi antes de 2020, tá? Bem antes de 2020, a tarefa foi muito difícil de fazer o mercado de cripto, o Bitcoin, ser mais aceito. A partir de 2020, 2021, quando apareceu Elon Musk falando mais de Bitcoin, isso já começou a plantar algumas sementes nas cabeças das pessoas e depois de então, depois de 2020, 2021, tudo ficou muito mais favorável para cripto. Até que, recentemente, em 2025, a gente teve a posse do Trump e reserva de Bitcoin sendo colocada em pauta, empresas já normalizando cripto como ETFs. Então são vários fatores que fizeram o lado da adoção do Bitcoin ficar muito mais acelerado, principalmente em 2024, 2025. E aí você chega na seguinte conclusão: o que que fez então, diante de tanta coisa positiva, o mercado cair? Porque a gente tem reserva de Bitcoin, nós temos ETFs. E por que que o cenário tá tão pessimista assim? E aí nós temos duas coisas no mercado, nós temos o Bitcoin e as altcoins. Então são duas coisas completamente diferentes e o sentimento, o comportamento que essas duas coisas estão tendo são diferentes. O Bitcoin está se mantendo numa estrutura de alta, enquanto muitas altcoins não estão fazendo a mesma coisa. Eu vou pegar um exemplo de uma moeda que ficou muito hypada lá em 2020, que foi a ICP. Eu vou botar uma comparação para você ver lado a lado aqui de cada uma, o Bitcoin e a ICP, e você vai notar como que o comportamento está sendo bem diferente. O Bitcoin está conseguindo se manter em uma estrutura positiva aqui, otimista, ó, subindo desde 2022, fazendo esse trajeto, enquanto a ICP, por outro lado, não está conseguindo fazer isso. A ICP, por outro lado, está fazendo o quê? Está fazendo o oposto, está fazendo topos descendentes. Então fez um topo lá em 2024 e agora um topo menor perto de 2025. Então você consegue ver que parece que está tudo andando na mesma direção, só que não. O Bitcoin está muito mais separado, se mantendo uma estrutura de alta, se afetando no curto prazo, mas se mantendo como uma excelente opção comparado com as altcoins. Então, o sentimento de cripto tá muito dividido e a tendência está muito nublada, porque a gente está muito acostumado a ver o Bitcoin subindo e as altcoins subindo. Então, se eu fosse separar cada coisa para o teu canto no mercado, o Bitcoin está conseguindo se manter numa estrutura de alta porque nós temos o Bitcoin na boca do povo. Está na boca do Trump, está na boca do Banco Central, está na boca do governo americano. Já foi aí proposto para ser uma reserva, claro que com as suas variáveis, empresas comprando. Então você vê que tem tudo a favor do Bitcoin, enquanto para as altcoins a gente não vê a mesma coisa e o mesmo peso. Pode ser por causa da incerteza global da economia também. Mas eu quero te mostrar que tudo isso que a gente está vendo nesse momento, principalmente o Bitcoin caindo aqui no curto prazo, isso significa algo muito maior do que você imagina. Porque se eu for pegar, para você entender todo o cenário mais ainda, eu vou pegar e pontuar tudo o que aconteceu nesses últimos meses. Lá em novembro de 2024 foi quando o Trump venceu a eleição e o mercado subiu. Então olha só, vou marcar esse fato aqui, tá? Em novembro o mercado subiu. Agora, com a posse do Trump, que foi dia 20 de janeiro, o mercado fez o quê? O mercado caiu. Então você entende que os dois agentes impulsionantes do mercado, não sei se essa palavra existe, foi muito sobre o Trump, porque em novembro a vitória dele fez o Bitcoin sair dos seus 70 para os 110,
enquanto a posse dele fez sair do 110, que foi o topo histórico, para o seu 77. Então você entende que está tudo praticamente na mão do Trump? E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos vivendo um momento de transição do mercado. O mercado tradicional passou a história inteira falando mal do Bitcoin, excluindo ele de qualquer possibilidade, e agora nós estamos vendo o Bitcoin em ordens executivas de governos, proposto para ser uma reserva estratégica de um governo, e o maior governo, pelo menos a maior potência do mundo que hoje é os Estados Unidos. Então você entende que o Bitcoin de 2011 não é o mesmo que nós estamos vendo hoje? Hoje ele tem um grau de importância e visibilidade muito maior. E eu posso falar para você que isso significa que a economia ela está se mudando e aceitando uma nova classe de ativo, que é uma nova tecnologia. E essa transição ela não vai ser fácil. Ela não é um negócio de, agora Bitcoin é reserva estratégica, pum, tudo lindo, maravilhoso, e vai subir ao infinito agora. Não. Se trata de algo muito mais complexo. Aos poucos, o Bitcoin tomando espaço de ativos tradicionais. E é exatamente isso que eu quero abordar muito a fundo nesse vídeo, porque vai ser essencial esse assunto para te preparar para o futuro. Eu quero te mostrar qual que é a importância dessa queda que a gente está vendo. Porque pode não fazer sentido para você, pode até fazer no dia da vitória do Trump o mercado subir tanto. E por que isso aconteceu? Porque uma das promessas da campanha na eleição para presidente, o Trump falou tudo de bom e do melhor sobre Bitcoin, sobre cripto. Então os investidores, ele ganhou um peso muito bom na campanha dele por causa que ele puxou a galera de cripto falando coisas boas. E aí, isso aqui você tem que entender que essa alta foi tudo rumor, ou pelo menos nada feito, foi só boato. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e na campanha, quando é efetivada a posse, nem sempre é isso que acontece. Então você pode ver que o dia que o Trump ganhou a eleição, bom, o mercado subiu. Só que você tem que entender que nesse momento nada foi posto em prática. Ninguém colocou nada em prática sobre Bitcoin, sobre cripto, foi simplesmente no boato que Trump falou, a gente confia nele, tá? E aí quando chega no dia da posse, no dia 20 de janeiro, por que o mercado cai? Até porque depois daqui teve reserva estratégica de Bitcoin, o Bitcoin sendo falado dentro de ordens executivas do governo, site oficial do governo americano. Nós tivemos aqui, além disso, ordens executivas que abrem caminho para a adoção de cripto, falando que eles não querem uma implementação de uma CBDC, que seria um dólar digital, abrindo margem para cripto ter o seu espaço, stablecoins terem o seu espaço, que era a minha maior preocupação para o mercado de cripto, por causa que mexe com a liquidez. E se a gente não tiver no futuro problemas com stablecoins, nosso mercado está livre para funcionar do jeito que ele merece e a gente ganha dinheiro. Então o meu maior risco que eu imaginava, eu sempre compartilhei isso nesse canal, ele sumiu. E aí me deu uma tranquilidade melhor. Tá, mas por que em cima disso tudo o mercado caiu ainda? E aí que a gente entra na anatomia dessa queda. Sabe por quê? Porque isso envolve algo muito mais complexo. Se eu adicionar a Nasdaq aqui, a Bolsa Tecnologia, nós temos algumas coisas, tá? Para levar em consideração. A queda que a Nasdaq fez foi muito forte. A gente está vendo uma queda não só em cripto, como na Bolsa também. Então torna isso tudo mais interessante, porque não é um caso isolado de cripto. No sentido de, a posse do Trump chegou e o mercado de cripto está sofrendo porque o pessoal meio que se frustrou. Na verdade, não. Todo o mercado está sofrendo. E aí que entra a parte mais complexa, porque a gente está mexendo com a economia como um todo. Lembra que eu te falei que a gente está vendo um sistema tradicional de décadas se moldando a uma nova tecnologia e uma nova classe de ativos? Perfeito. E além disso, a gente tem um peso a mais, que é uma mudança de governo. Uma abordagem econômica completamente diferente, porque desde 20 de janeiro a gente viu uma mudança de marcha na economia americana, saindo do governo Trump, do Biden, para o governo Trump. Então as medidas econômicas são completamente diferentes. Então, antes de 20 de janeiro era uma era completamente diferente do pós 20 de janeiro.
E esse momento de transição entre governos e estratégias econômicas vai ser turbulenta. E aí, cripto sofreu com isso porque as bolsas caíram. A gente está tendo umas variáveis extras, como uma briga tarifária. Então, você entende que tudo isso traz um momento de incerteza e medo para o mercado, mas o engraçado e o curioso é que tudo acontece no momento que deveria acontecer. Porque pensa comigo, você anuncia uma reserva estratégica de Bitcoin. Uma reserva estratégica não é só falar assim, a gente do governo americano, a gente vai manter os bitcoins e comprar. Eles não vão comprar, só vão manter os bitcoins apreendidos. E aí você pode achar que isso é ruim, porque eles não vão comprar, não é pressão vendedora, mas não. Só o fato deles armazenarem e guardarem o Bitcoin como uma reserva estratégica, isso abre o olho de grandes investidores, abre o olho de grandes empresas, de governos, falando o seguinte, se os Estados Unidos aprenderem muito Bitcoin, eles vão ter uma reserva gorda. E aí eles teriam um poder grande dessa nova tecnologia. Isso seria ruim, péssimo para vários outros países, vários outros governos, até porque a geopolítica é um jogo de xadrez. E se você botar todo o poder dessa nova tecnologia na mão dos Estados Unidos, bom, você sabe muito bem o que isso significa, né? Eles vão comandar tudo daqui para frente. Principalmente manipular mais ainda o mercado. Então isso é possível. Para diminuir isso e dar poder para outros países terem uma parcela desse poder, eles vão atrás. Então, indiretamente, a partir dessa posse, dessa reserva estratégica anunciada pelo governo Trump, isso já está criando uma corrida por Bitcoin. Só que vocês, eu incluso, nós precisamos entender que não faz sentido sair uma reserva estratégica de Bitcoin, com Bitcoin nas máximas, e ele subir mais ainda. Que aí vai todo mundo comprar caro? Nós queremos ganhar dinheiro com cripto. O nosso dinheiro não consegue movimentar e manipular o mercado. Nem se a gente aqui juntar toda a grana, a gente consegue manipular o mercado, não. Quem consegue são os bancos, instituições, quem tem bilhões de dólares. E se o interesse é deles de comprar, eles vão manipular o preço para comprar nos valores mais baixos possíveis. Então, por que não aproveitar o momento de transição do governo com essa reserva anunciada, pegar essa queda, talvez jogar um elemento extra como uma briga tarifária para empurrar mais ainda os ativos de risco para baixo para comprar em zonas estratégicas? Então você entende que é um jogo que abre margem de compra para quem gosta, para quem tem interesse de comprar? Nós ainda podemos estar presos aqui em cima. Nós, alguns, podemos estar focando em comprar aqui embaixo, mas a verdade é que quem está comandando isso tudo são os grandes, e eles estão comprando nessa região aqui. O interesse é comprar na queda, não na alta. Isso vai além do mercado de cripto, até porque a bolsa também caiu, e isso aqui fez várias empresas caírem também, que estão no mesmo momento de cripto. Vou pegar a Tesla como exemplo, que é uma empresa, tem tá listada no mercado de ações e também é encarada como investimento. Então, Tesla, uma empresa que vem crescendo bastante, tem uma sintonia muito grande com o governo Trump. Bom, no mercado de ações, quando a bolsa está muito esticada, a ação está muito esticada, ninguém gosta de comprar no topo. Mas quando você vê uma alta muito forte e do nada uma queda de 50% do topo, é uma oportunidade de compra, ainda mais com esse price action que a Tesla está mostrando. Não quero aqui fazer análise gráfica de uma empresa de ações, porque eu não invisto em ações, eu invisto só em cripto. Mas é curioso como que essa queda abriu margem até de acumulação e compra de grandes empresas. Então nunca é conveniente para quem tem muito dinheiro comprar tudo nas máximas, como você gosta de comprar topo faz. Não. É do interesse de comprar nas quedas. Quando o price action está favorável, quando o mercado sofre e o índice de ganância e medo, ele vai lá nas mínimas. E o curioso é que a gente está vendo cripto e ações na mesma sincronia, caindo e dando a mesma oportunidade, porque agora o Bitcoin tem novas variáveis em jogo como reserva estratégica. Então, qualquer queda pode ter certeza que vai ser muito bem aproveitada pelos grandes.
porque agora cripto representa algo muito maior. Eu vou te dar alguns exemplos de como que cripto já está dentro do sistema, a gente está nesse momento de transição e aceitação de cripto, de Bitcoin, e você não pode ter percebido os melhores detalhes. Bom, primeiro, o Bitcoin está nas máximas. E você sabe qual que foi o maior agente impulsionador do Bitcoin quando ele estava nos 15 mil, que fez ele sustentar toda essa alta? 3 letras. ETF. Para você ter noção da como que o ETF ele é fundamental para o nosso mercado e para essa transição e adoção de cripto como um todo no mercado tradicional, um ETF é uma forma simples de um grande investidor investir em cripto de forma preguiçosa. Eu não quero criar conta corretora, eu não quero ter minha carteira própria, não quero armazenar Bitcoin na minha carteira, ficar fazendo gestão disso. Eu vou pagar uma empresa para fazer isso para mim. Um ETF é um fundo de investimento e ele investe para você. Você dá o dinheiro para eles de forma indireta, compra a cota deles e eles fazem tudo. Eles gerenciam tudo para você. E você paga uma taxa de administração para eles. E aí, isso é muito conveniente. E, assim, você consegue fazer isso de uma forma tradicional muito fácil. Você entende que esse foi o primeiro passo de adoção para cripto? Para dar acessibilidade para os investidores grandes e permitir que o capital muito grande entre em cripto e gere um volume muito maior do que a gente está acostumado? Beleza, e foi um dos motivos que a gente viu o Bitcoin sustentando essa alta maravilhosa. Só que isso tem dois lados, né? Tem um lado da demanda e tem um lado também da venda, porque todos os investidores no mundo, eles vão vender e botar o dinheiro no bolso. Pode ser justamente por isso que nós vimos algumas tendências aqui laterais do mercado, né? Que o mercado fez uma consolidação aqui nesse meio do caminho. Então pode ser que ele fez algumas paradas porque os investidores começaram a botar um lucro no bolso e rebalancear suas posições. A gente pode estar vendo agora uma correção muito mais violenta para justamente fazer uma acumulação mais agressiva, considerando também que o price action do Bitcoin está muito favorável a isso aqui. Então, pegando e se mantendo em uma estrutura histórica pronta para ir além, agora com o além nós não sabemos. Mas o ETF foi fundamental. E sabe uma coisa que estava até antes do ETF, ou ao mesmo tempo no mercado, que as pessoas não perceberam quão importante foi? Talvez foi o primeiro ou o segundo passo para a cripto realmente ser absorvido da forma psicológica no mercado tradicional. Novamente, é um mercado que está engessado por anos, por décadas, e nós estamos mudando ele agora. Não vai ser fácil essa mudança, mas ela é gradativa. E eu depois vou falar sobre as altcoins, tá? E aí você vai perceber que se você pesquisar coin aqui, você vai para a cotação de uma empresa listada na Bolsa de Tecnologia, que se chama Coinbase. Coinbase foi a primeira corretora de criptomoedas a ser listada em uma bolsa, tá? Nem a Binance conseguiu fazer isso. Então a Coinbase é uma empresa, é uma corretora que intermedia grande parte do dinheiro tradicional que entra em cripto. E o fato dela estar listada na bolsa, estar com um price action muito bom também, com um canal ascendente aqui, indica junto com a Tesla que a gente pode estar achando fundo nessa queda recente para voltar a novas máximas, levando aqui a Coinbase até romper a sua máxima anual. Então o que eu quero dizer é que todo o mercado está apontando uma direção muito positiva para o futuro, claro que isso são probabilidades, mas um negócio tão simples, né? A Coinbase com um gráfico tão saudável subindo junto com o Bitcoin desde 2022, e detalhe, tá? Foi uma empresa que 2022 para frente valorizou aqui seus 1000%. Então quem investiu em Coinbase antes de investir em Bitcoin conseguiu ter um lucro até maior. Isso é muito interessante e mostra que o mercado já está nesse processo de adoção. E é exatamente por isso que eu mudei todas as minhas operações compra-venda para Coinbase, porque acaba sendo a melhor opção dentro disso tudo, e como é uma corretora que mexe com muito capital, tá dentro do jogo tradicional, eu me sinto mais confortável em tudo que eu vou fazer dentro da corretora, ser dentro dela. Tá? Eu consegui acesso à corretora em si por dentro de alguns representantes e consegui fazer um cadastro para você remunerado. Então você cadastra na Coinbase, ganha Bitcoin, no link da descrição você faz isso, tá? Então a partir de agora, tô mudando tudo, já tinha feito alguns testes, mas tô mudando todas as minhas operações para dentro da Coinbase, seguindo esse princípio, para você entender como que essa ponte está sendo feita
aos poucos. E falando mais na parte econômica, eu quero te explicar agora que como que tudo isso que eu te expliquei já até agora faz sentido e é bizarramente assim, planejado. Que faz sentido pra caramba. Muitas pessoas estão cogitando, muitos economistas estão falando que todo esse caos que você tá vendo no mercado financeiro como um todo, tá? Não só Bitcoin, não só a bolsa, tudo caindo, faz parte dessa transição do Trump para uma nova fase econômica de expansão. Então, até então, a gente está vendo as bolsas nas máximas, que agora finalmente tivemos uma correção de respeito muito parecido com 2024, e depois o mercado subiu bastante. Então, a expectativa é que isso aconteça novamente, a gente veja uma nova alta. Acontece que a gente tem muita coisa em jogo. A inflação nos Estados Unidos, ela precisa baixar para o governo estimular mais a economia. E como é que você abaixa a inflação? Você tem que frear o gasto das pessoas. Fazer essas pessoas gastarem menos. Como é que você faz isso de uma forma mais forçada? Você empurra as bolsas para baixo. Você joga os investimentos para baixo, porque as pessoas vão buscar proteção e elas não vão investir, elas vão ficar com medo, já que o sentimento aqui de cripto está em extremo medo. A bolsa também na mesma linha. E pode parecer para você que você se despertou e no meio de grandes quedas e medos você compra. Mas o investidor normal, ele não pensa assim. O mercado cai, ele fica mais com medo. Cada quedinha é uma borradinha a mais que ele faz na cueca, que provavelmente agora tá todo mundo usando fralda. Então, isso mostra que faz sentido empurrar as bolsas, o mercado para baixo, para dar uma parada artificial na inflação. Claro que o efeito não é tipo, uou, aquilo tudo, mas surte efeito. E qual que é o mecanismo para fazer a bolsa cair? Talvez uma briga tarifária entre os países para causar uma certa tensão, sendo que depois isso pode ser resolvido no papo. Então, assim, faz muito sentido isso tudo se casar. E quando a inflação ela cai, ela abre margem para uma coisa acontecer, que é aumento de juros. Corte de juros, corte de juros, não aumento. Aumento da inflação, cortando os juros. Então, você não pode estimular a economia, a bolsa, tudo para cima agora, porque a inflação ia subir bastante. A inflação subindo ia ficar tudo muito preocupante para a economia, não ia ser muito sustentável e depois a gente ia ter uma quebra gigante. Nada melhor do que dar uma queda, fazer a inflação artificialmente dar uma recuada e abrir margem para uma conversa entre o Banco Central americano e o governo, falando: bom, se o mercado está em queda e a inflação está dando uma trégua, vamos cortar os juros. Vamos estimular a economia, porque você cortando juros, você facilita o crédito. Você facilita o acesso ao dinheiro. As pessoas com mais dinheiro, elas gastam mais. A economia, ó, gira muito mais fácil, muito mais forte. Então, o cenário de caos exige contramedidas, que é estimular a economia. Você não vai poder estimular a economia no meia alta, senão você vai estourar a inflação. Então, vamos estimular a economia durante a queda. Só que a gente precisa ter uma queda, e aí tem todo o mecanismo que eu já te expliquei. Então, isso aqui abre muita margem da gente ter agora um corte de juros e um estímulo da economia como um todo. Então, nós temos muita coisa em jogo. Um momento de transição de cripto, uma nova classe de ativos, uma nova tecnologia sendo absorvida pelo mercado. Tem a variável das altcoins, que apesar de o Bitcoin ter quase a mesma condição que o Ethereum, ou seja, um ETF, não condiz o comportamento dos dois. O Bitcoin aqui segue fazendo um comportamento muito saudável, enquanto se você adicionar o gráfico do Ethereum, não tá assim. Não tá tão bem dessa forma. O Ethereum tá sofrendo muito nessa história. Em comparação com o Bitcoin, assim, o Ethereum tá fraquíssimo. Você consegue ver botando os dois lado a lado. O Bitcoin formou um topo ascendente, enquanto o Ethereum não conseguiu renovar topo. E sendo que o Ethereum também tem ETF, assim como o Bitcoin. Então, se o ETF foi um agente impulsionador para a cripto subir, para o Bitcoin subir, por que o Ethereum não teve o mesmo desfecho? Bom, porque o mercado está focando somente em Bitcoin. E
assim, a consequência disso que a gente está sentindo mais na pele é a perda total de interesse sobre altcoins. E a gente usa altcoins para ganhar mais dinheiro, para arriscar mais, certo? E aí, qual que é? As pessoas me justificam, Douglas, diante desse cenário que não está favorável para as altcoins, muitas altcoins fraquíssimas em relação ao Ethereum, em relação ao Bitcoin, por que a gente esperaria uma mudança de cenário? Ponto 1. Um corte de juros estimularia toda a economia. A gente veria uma alta. Só que isso pode ser só do Bitcoin. Qual que é a garantia que as altcoins vão conseguir e não fariam uma continuidade da queda que já estão demonstrando muita fraqueza? E aí você bota a dominância do Bitcoin como aliado. Eu vou dar um exemplo para você de como que a dominância ela é crucial nesses momentos. Porque para você ver as altcoins subindo, você tem esse bloco aqui que é do Bitcoin e esse bloco aqui que representa as altcoins. Tá? Quando o interesse do mercado está só em Bitcoin, as altcoins estão com a barrinha de interesse lá embaixo. Ninguém quer saber de altcoins. O pessoal quer saber o quê? De BTC. Então o dinheiro sai das altcoins e vai para o Bitcoin. Isso faz o Bitcoin subir, se manter bem, enquanto as altcoins caem pra caramba e ninguém quer saber delas. Mas vai chegar algum momento, isso é normal e cíclico de um mercado, o Bitcoin perder prioridade. Então o Bitcoin tende a perder essa barra de prioridade e esse dinheiro ir para onde? Para as altcoins. E a gente vai ver o cenário inverso, coisa que não aconteceu por enquanto, porque esse gráfico aqui da dominância vem subindo desde quando o Bitcoin saiu dos 15 mil. Então esse gráfico da dominância, de prioridade do mercado, só favoreceu o Bitcoin nesses últimos 3 anos. E o fato desse gráfico estar para cima, inclinado para cima, ele abre margem e possibilidade de acontecer o que aconteceu nos 2 últimos ciclos. Isso aqui que você está vendo. Essa queda, esse derretimento absurdo desse gráfico, que significa mudança de direção e de prioridade. São momentos como esses de quedas bruscas que essa barra do Bitcoin fica lá nas mínimas, ninguém quer saber de Bitcoin, enquanto as pessoas se interessam pelas altcoins. O dinheiro sai todo do BTC para as altcoins. E como o Bitcoin tem um capital muito grande hoje no mercado, um pouco disso passando para as altcoins já vai ser o suficiente para fazer muitas moedas subirem 10, 20, 30 vezes. E é isso que a gente vem esperando até então. E não tem acontecido. E o que dá conforto é ter esse gráfico aqui subindo. Esse gráfico subindo abre margem da gente ver o que aconteceu nos ciclos passados, que é ele caindo. E ele caindo vai ser uma mudança de prioridade saindo do Bitcoin para as altcoins. Aí a gente vai conseguir ver esse efeito nas altcoins acontecendo. Só que para isso acontecer, nós precisamos de uma alta no mercado. E as condições que eu te mostrei até então, o objetivo e a pergunta inicial que eu fiz nesse vídeo, qual que é o objetivo dessa manipulação? É empurrar tudo para baixo, no meio de uma tendência de alta forte, para quem tem muito dinheiro comprar mais barato e se posicionar para um cenário de expansão econômica daqui para frente. Então, em vez de ficar com muito medo, nós estamos possivelmente dentro das probabilidades vendo uma oportunidade de compra e posicionamento para quem tem muito dinheiro, para os institucionais. E as altcoins têm sim possibilidades de ter uma alta muito boa, porque o gráfico da dominância está lá em cima. Esse gráfico em alta mostra que tem chance de cair. Caso contrário, esse gráfico estaria caindo aqui e a gente não conseguiria esperar uma grande queda da dominância porque o gráfico não está pegando impulso. A gente precisa que esse gráfico suba para ele para baixo, senão não tem margem para isso. Então o cenário todo ele contribui para a gente ter os próximos meses bons. E aqui eu alerto e falo até um tema para o próximo vídeo, que é muito importante você se inscrever para você ver o próximo vídeo que eu falo sobre a crise. Eu espero uma crise, estou me preparando financeiramente para uma crise em 2025 para 2026, na virada ali de dezembro possivelmente. Claro que tem que ser acompanhado, mas ainda mais com essa expansão econômica que a gente pode ver nos próximos meses, a situação econômica pode piorar muito mais do que já não está legal. Isso significa que pode ser uma forma de inflar uma bolha econômica, uma bolha financeira, para estourar logo em seguida. Isso significa que você pode ter uma margem imensa, maravilhosa de ganhar muito dinheiro com a bolha se inflando. Mas quando ela estoura e você fica comprado, você vai perder todo o teu dinheiro. Basicamente é isso, então você tem que saber jogar muito bem esse jogo de xadrez de cartas
do mercado financeiro, ainda mais em um momento delicado como a gente está vendo, porque toda ação agora tem uma consequência no futuro. Então, expandir a economia, cortar os juros, vai ter uma consequência no futuro que pode não ser boa com a conjuntura que nós estamos vendo da economia como um todo. Então, eu ficaria muito preocupado vendo uma grande alta, quero aproveitar essa alta, quero ganhar o máximo de dinheiro, mas eu quero adotar uma postura mais protetiva para o meu capital, ganhando e me protegendo para caso a gente veja esse estouro de bolha. Claro que isso pode acontecer, como pode não acontecer. Nas dúvidas, o nosso foco sempre tem que ser, acredito que o mercado já tem ensinado isso, botar o dinheiro no bolso. E é dessa forma que nós somos facilmente manipulados por quem tem muito dinheiro. A gente só tem que saber jogar esse jogo da melhor forma. Novamente, se quiser criar a tua conta na Coinbase, você já ganha um bônus aí de cadastro, tá? E é uma corretora, como eu te falei, que está listada em bolsa e tem um papel muito importante no mercado tradicional. Então não é qualquer porcaria, claro que as corretoras têm um grande risco, mas dentro de várias opções arriscadas, essa parece ser a melhor opção e mais segura. Então, agradeço a companhia, a sua inscrição é extremamente importante, o teu like nem se fala, eu tô aqui agora para abordar sempre os temas mais importantes e compartilhar as minhas análises, porque no final acredito que todos nós iremos ganhar muito dinheiro. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.